Olá, colegas! Chegou a hora de embarcarem connosco nesta aventura. Aventura 5 é o novo projeto de Ciências Naturais do 5º ano da Porto Editora. A passagem do primeiro para o segundo ciclo é um momento importante e de grandes mudanças na vida dos alunos. Têm de se tornar mais autónomos, aprender a gerir o tempo, a organizar o estudo e a relacionar-se com um conjunto alargado de professores e novos colegas. Estes desafios podem torná-los menos predispostos para enfrentarem os desafios que o segundo ciclo lhes apresenta. No sentido de ajudar os alunos e as alunas a ultrapassarem estes desafios e a manter a sua curiosidade inata, construímos o projeto Aventura 5, centrado no aluno, inclusivo, prático, versátil, motivador e promotor da autonomia. O Aventura 5 é constituído por um conjunto alargado de materiais. Temos o manual e o caderno de atividades, complementado pela brochura Aventura-te. E, em exclusivo para o professor, o dossiê de recursos, o caderno de educação inclusiva, a pasta de atividades ludopedagógicas e o kit de ciências naturais. Vamos conhecer o manual? Está dividido em duas partes para facilitar o transporte. A primeira inclui o domínio 1 e a segunda os domínios 2 e 3. Organiza-se em 10 capítulos com numeração sequencial e estrutura semelhante, o que facilita a consulta. No início de cada domínio, disponibilizamos uma escape room para, através da gamificação, motivar os alunos para o estudo, desenvolver o pensamento crítico e o trabalho colaborativo e diagnosticar o conhecimento prévio. A Teresa regressou de umas férias repletas de aventura. Fez snorkeling, o que lhe permitiu observar um pouco da biodiversidade do mar, e até visitou um centro de proteção de tartarugas marinhas. Tirou muitas fotografias para partilhar com o professor de Ciências Naturais e com os seus amigos e estava ansiosa por mostrá-las também à sua tia, que é bióloga. E foi aí que entrou, sem querer, em mais uma aventura. A tia Leonor teve de sair sem contar e a Teresa distraiu-se tanto com as fotografias e os objetos do gabinete que acabou por se esquecer do código de 7 dígitos que permite abrir a porta de segurança. A Teresa ficou assim fechada. Ainda bem que vai poder contar com a tua ajuda para resolver os desafios e obter cada um dos 7 dígitos. Encontra cada um dos objetos em que a Teresa mexeu e decifra os enigmas. A informação é apresentada de forma simples e rigorosa, com textos em blocos curtos e linguagem acessível ajustada à idade dos alunos. A definição de cada novo conceito encontra-se nas páginas onde surge pela primeira vez para auxiliar a compreensão dos conteúdos e facilitando assim a transição do primeiro para os segundos ciclos. Consideramos as imagens tão importantes quanto os textos. Assim, privilegiamos a imagem real que reflete a diversidade da natureza com exemplos do cotidiano para assim captarmos a atenção dos alunos e das alunas, tornando a aprendizagem mais envolvente e motivadora. O projeto apresenta também ilustrações graficamente apelativas que ajudam a contextualizar alguns conceitos abstratos. Encontram-se distribuídas de forma equilibrada e apresentam poucos elementos para facilitar a análise. O manual oferece ainda um conjunto alargado de atividades que permitem trabalhar todas as aprendizagens de forma prática e ajustam-se à grande diversidade de alunos e de alunas que atualmente existem nas nossas turmas, para que todos possam manter-se sempre ativos. Os nomes das atividades são verbos que indicam a tarefa a desempenhar. Descubro, respondo, pesquiso, aprendo, desenvolvendo a curiosidade. Vamos agora olhar para cada uma destas tarefas. Respondo. Questões de verificação que ajudam os alunos a acompanhar as matérias estudadas. Descubro. Atividades que permitem uma aprendizagem centrada nos alunos e nas alunas. Aqui, cada um participa ativamente na construção do seu conhecimento através da mobilização de conhecimentos prévios e da análise e interpretação de dados relacionados com situações concretas. Aprendo. Atividades que valorizam a componente prática que deve ser considerada como parte integrante e fundamental dos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, aprendo no campo. Estas tarefas são direcionadas para a utilização do exterior como espaço de aprendizagem, privilegiando o contacto com o meio natural e promovendo o reconhecimento do espaço envolvente como objeto de estudo. Aprendo no laboratório. Permitem o desenvolvimento do método científico e o contacto com os materiais e regras de utilização do laboratório. Aprenda em casa. São atividades laboratoriais para desenvolvimento em casa, facilitando a gestão do trabalho em sala de aula. Qual o objetivo? Estimular o gosto e a curiosidade pelas ciências naturais, envolvendo a família.
As atividades Aprende em Equipa procuram desenvolver competências relacionais de trabalho, como a cooperação e o respeito pela opinião do outro, e competências de comunicação. Aprende com outras disciplinas é o trabalho de projeto que inclui atividades em articulação com outras disciplinas, permitindo uma visão interdisciplinar do tema. A atividade de pesquisa está associada à rúbrica Sabias que incentiva os alunos a procurarem e aprofundarem conhecimentos de forma autónoma, estimulando a curiosidade e o gosto pelo mundo natural. No final de cada capítulo, as rúbricas Relembro e Organizo permitem recordar e estruturar os conhecimentos adquiridos. Em Relembro, e todos os novos conceitos estão disponíveis também em áudio, especialmente para os alunos que aprendem melhor a ouvir e a ler e também para aqueles que apresentam dificuldades na leitura. O capítulo termina com a rúbrica Pratico o que aprendi. Este conjunto de exercícios organizados permite autorregular as aprendizagens. Algumas rúbricas do manual foram transformadas em recursos digitais inovadores e motivadores. Sabias que são curiosidades científicas que despertam os alunos e as alunas para o mundo que os rodeia e estimulam o interesse e o gosto pelas ciências naturais. Cada uma destas curiosidades foi interativizada no formato de Have a Story. Deste modo, os alunos dispõem de conteúdos adicionais que estimulam a curiosidade e o gosto pelas ciências naturais num formato motivador e semelhante aos das redes sociais. O laboratório interativo simula as atividades Aprendo no Laboratório e Aprende em Casa, complementando ou substituindo o trabalho laboratorial. Assim, os alunos e as alunas exploram a atividade ao seu ritmo, desenvolve-se o pensamento crítico e a compreensão de fenómenos científicos por vezes difíceis de percepcionar. Os bichos de conta, tal como outros animais, mudam o seu comportamento de acordo com a variação de fatores abióticos. Nesta experiência, vais investigar a influência da umidade no comportamento dos bichos de conta. Consegues imaginar que material será necessário? Agora, veste a bata de laboratório, escolhe cada um dos passos da experiência e entra nesta aventura laboratorial. Algumas imagens do manual são disponibilizadas no formato Realidade Aumentada. Basta clicar para se visualizar informação adicional, manipular e obter uma visão mais realista dos objetos. Na aplicação Quiz EV, encontra os quizzes de verificação de conhecimento associados aos exercícios do final de capítulo e também 48 verifico específicos do projeto Aventura. Estes últimos estão associados a imagens do manual para focarem os alunos nos aspectos principais que devem ser observados.
O caderno de atividades do Aventura 5 inclui fichas de trabalho para todos os capítulos do manual, com soluções para permitir a autoavaliação. Há também um conjunto de materiais de apoio à atividade escolar, como orientações sobre como estudar, como fazer um relatório científico, entre outras. O Aventura-te está disponível no verso do caderno de atividades e contém crucigramas, sopas de letras, labirintos, imagens para colorir, entre outras atividades lúdicas para estimular o gosto pelo estudo e pela disciplina, porque a brincar também se aprenda. O Aventura responde às necessidades de todos e, por isso, também disponibilizamos o livro Educação Inclusiva com 32 atividades alternativas às do manual para alunos com acomodações curriculares e 32 atividades para alunos de português língua não materna. O dossiê de recursos é constituído por um conjunto de brochuras que, como podem ver pela imagem, incluem materiais específicos para os diferentes momentos da prática letiva, para reduzir o tempo de preparação das aulas. Em apresentar, expõe-se os diferentes componentes do projeto e listam-se todos os recursos disponíveis para cada capítulo, facilitando a adequação à realidade de cada turma e ou de cada aluno ou aluna. Na brochura Planificar, disponibilizamos os documentos para a organização e para planificar as aulas. Inclui as aprendizagens essenciais e a articulação com o perfil dos alunos, a planificação anual e planos de aprendizagem para todos os capítulos. Em Experimentar, encontra 12 atividades práticas complementares às do manual e uma listagem de sugestões de visitas de estudo para diversificar as práticas pedagógicas. Os materiais de avaliação encontram-se distribuídos por 3 brochuras. Com as fichas de diagnóstico, um para cada capítulo, e as fichas formativas, também uma por capítulo, e todos com versão adaptada. 2. Contém questões de aula para todos os capítulos, com versões adaptadas para facilitar a gestão da avaliação em diferentes contextos. 3. Fichas de avaliação sumativa e de recuperação, todas com as respectivas versões adaptadas. Na brochura Explorar, encontra os materiais de apoio aos recursos digitais do projeto. Destacamos as 44 fichas de exploração dos vídeos sugeridos no manual e os 48 quizzes Verifico, que também se encontram em versão digital em Quiz EV. Projetos inclui documentação para a dinamização de domínios de autonomia curricular e modelos híbridos de aprendizagem. Inclui também um conjunto de rúbricas e grelhas de avaliação. Na pasta de atividades ludopedagógicas disponibilizamos 3 jogos de cartas com as respectivas regras para os 3 domínios de aprendizagens. Desta forma, a construção e apropriação do conhecimento fica facilitada e desperta-se o interesse, proporcionando uma participação mais ativa. Também são disponibilizados em formato digital. Vamos de seguida conhecer estas atividades com mais pormenor. Sabes Tudo? É um jogo com questões de resposta rápida sobre os conteúdos do domínio materiais terrestres. Terra, planeta com vida, a água, o ar, as rochas e o solo. Quem sou eu? Joga-se com 2 equipas e o objetivo é a identificação de animais e plantas com base em questões formuladas pelos alunos. O Bingo Aventura simula precisamente um bingo com imagens para sortear relativas aos conteúdos rochas e minerais, animais e plantas e a célula. No manual interativo disponível na escola virtual, encontra todos estes recursos e outros como os PowerPoint, os vídeos, interatividades e muito mais para utilizar como e quando quiser. O manual interativo dispõe também de um conjunto de ferramentas inovadoras, como a leitura assistida e os dicionários, que ajudam a integrar os alunos estrangeiros na nossa comunidade, e a área de projeto EV, com ferramentas para o desenvolvimento de projetos colaborativos e interdisciplinares. Desta forma, acreditamos que o Projeto Aventura coloca as ciências naturais nas mãos de todos. Muito obrigada.